caminho para a divindade exige mais do que apenas dominar os elementos. Enquanto o céu do norte se torna o palco de uma guerra entre sonhos e pesadelos, Al descobre que a verdadeira força não reside em feitiços, mas na fé absoluta de seus seguidores. Testemunhando a queda de uma lenda e o surgimento de um mal antigo, ele compreende que, para conquistar o mundo, primeiro ele deve roubar suas crenças. A batalha pela origem começou. Reencarnado em Frozen, o mestre dos elementos. Parte 22. Capítulo 323. Como isso pode acontecer? O rei das renas murmurava para si mesmo, incrédulo. Que tipo de método teria sido usado para fazer o espírito da terra agir daquela forma? Aquele sujeito é terrível. Esse era o pensamento do rei das renas enquanto olhava para o cavalo negro no céu, que emanava uma aura sinistra. Sua única esperança agora repousava em Al. Caso contrário, seus velhos amigos dificilmente escapariam desse destino. Relincho. O cavalo negro, tendo evitado o golpe, manobrou no ar e virou a cabeça, rugindo para Al para extravasar seu descontentamento. Ele já havia percebido que Elsa era o espírito do gelo, se conseguisse controlar a figura central dos 5 espíritos. O plano de sabotagem enviado por seu mestre estaria concluído. Poderia até ir além, dominando mais divindades selvagens para lutar contra aquele grupo de guardiões. Ele também pode voar? Então realmente não é o poder da magia? Al observava o cavalo negro com interesse. Se o espírito do vento estivesse controlando o campo, o animal certamente deveria sofrer alguma influência. No entanto, ele agia com total normalidade. Isso comprovava a suspeita anterior de Al. A energia dele era diferente da deles. Não pertencia ao sistema de cultivo de mortais, nem ao sistema mágico. Era um ponto que Al achava fascinante. Era a primeira vez que via um poder tão distinto. Relincho. Relincho. No instante seguinte, o cavalo negro preparava-se para mergulhar do céu e retomar o ataque. Com seu rugido, fios dourados surgiram no ar. Não, eles estavam se tornando negros, um sinal de mau agouro. Contudo, uma pequena figura dourada saltou de algum lugar. De suas mãos voava areia dourada, que envolvia os objetos que já começavam a tomar a forma de pequenos cavalos negros a partir dos fios escuros. Lentamente, eles retornavam à cor dourada original. O quê? Não muito longe dali, o rei das renas, que lutava em pé de igualdade com o espírito da terra, sentiu algo e olhou naquela direção. Seus olhos brilharam instantaneamente. Os guardiões. Eles finalmente chegaram. Então o Breu retornou? Enquanto lidava com o espírito da terra, o rei das renas recordava-se da Era das Trevas de 100 anos atrás. Toda a antiga geração de guardiões se aposentou naquela batalha, e o mundo quase foi coberto por escuridão e medo. Felizmente, na época, várias divindades selvagens buscaram a ajuda do homem na lua para proteger o mundo, tornando-se novos guardiões e sacrificando-se para selar o Breu. Levou quase um século para que o homem na lua encontrasse novos guardiões. Quem diria que o Breu voltaria tão cedo? O rei das renas sentiu um calafrio ao lembrar do terror daquela época. Se os 5 espíritos não o tivessem salvo, ele talvez nem existisse mais. Mas agora, independentemente da capacidade desses novos guardiões, ele sabia que alguém podia proteger o mundo. Olhando para Al, que assistia a cena do chão, o rei das renas acreditava piamente que ele seria o homem que mudaria o destino do mundo. Ué? O que está acontecendo? Al estava confuso. Enquanto observava a briga alheia, recebeu uma notificação inesperada do sistema. Ele abriu o painel e notou novas informações. Sistema de cultivo. Magia natural, poder da origem para converter em poder divino são necessários 1 milhão de pontos de fé atuais, 170 mil. 100 mil dos fiéis do Hotel Transilvânia, 30 mil do Rei das Renas, 30 mil dos espíritos do vento e fogo, 10 mil dos residentes de Arendelle. Mumu, o que isso significa? Al perguntou. É simples, mestre. Você já consumiu a essência do mundo e possui a qualificação para se tornar um deus. No entanto, o caminho de um mortal para a divindade é árduo e necessita de várias forças externas. A fé é o ponto mais crucial. E por que os valores fornecidos são diferentes? Isso ocorre porque se alguém que carrega fé em si se submeter ou depositar confiança absoluta no mestre, o valor de fé dessa pessoa será transferido para você. Entendi. Agora faz sentido o significado daquela estátua trazida do Hotel Transilvânia. Era para coletar fé. Al assentiu. Descobrir que uma divindade selvagem podia fornecer ao menos 30 mil pontos de fé foi uma revelação. Se fossem os guardiões, ele estaria feito. Especialmente aqueles que vivem na fortaleza de gelo no Polo Norte. Papai Noel Norte, o Coelho da Páscoa, a Fada do Dente. Se ele conquistasse a confiança de todos, a fé do mundo inteiro seria dele. Sim, ao ver aquela pequena figura dourada, Al lembrou-se de que história era aquela nesta realidade modificada. Era o Sandman de A Origem dos Guardiões. Não era à toa que o termo guardião soava tão familiar. Afinal, a DreamWorks e a Disney já foram grandes concorrentes, e os estilos eram naturalmente semelhantes. Ele só não imaginava que tudo estaria conectado assim. Al já não tinha interesse na batalha à sua frente. Agora ele planejava como obter esses pontos de fé. Estabeleceria uma pequena meta, lucrar com a fé do mundo todo. Afinal, esses guardiões costumam ser figuras que só funcionam bem na aparência. Se não fosse pelo protagonista, como venceriam? Agora, com a intervenção dele, o rumo final da história era incerto. Se a vontade do mundo soubesse que Al já planejava tomar a fé acumulada por séculos, será que tentaria matá-lo agora? Ao mesmo tempo, Al olhou para Elsa e sorriu ao pensar em algo. Está quase na hora de nos encontrarmos? Meu suposto rival imaginário por quem eu não teria chance. Capítulo 324. E quem seria esse sujeito? Naturalmente, o famoso Jack Frost. Na vida passada, os internautas frequentemente o colocavam junto com Elsa como o casal perfeito. Al achava que nunca encontraria esse rival, mas a existência dos guardiões neste mundo tornava tudo mais interessante. Ou seja, aquilo antes era o poder dos sonhos formado pela fé. Al compreendeu subitamente a energia que não entendia antes. Tratava-se de fé. O Sandman é o guardião mais forte da atualidade, responsável pelos sonhos das crianças. O Breu apenas utilizou o próprio poder dos sonhos dele para corrompê-los e criar pesadelos. Portanto, o Sandman estava lutando contra si mesmo? Embora o cavalo negro de pesadelo tivesse sido fortalecido pelo Breu, ele enfrentava seu mestre original, o Sandman, que controla os sonhos maravilhosos.
Naturalmente, o cavalo não era páreo, sua arrogância diminuía a cada passo. Por fim, ambos liberaram seus poderes máximos, resultando em uma colisão entre energia dourada e negra. A força era tamanha que podia derrubar as pessoas. E Helena e Matias, escondidos na floresta observando tudo, entreolharam-se em choque. Aquela batalha, eles poderiam sequer participar? Parecia uma briga entre deuses, com o poder de destruir o mundo a qualquer momento. Ah! Matias suspirou. Era irônico que o povo do norte tivesse um poder tão grande ao seu lado e não pudesse usá-lo. Caso contrário, a guerra de anos atrás teria sido decidida rapidamente. Os olhos de Helena brilhavam. Ser testemunha da força dos espíritos da natureza e de figuras lendárias era uma honra para a geração deles. Relincho. O cavalo negro acabou sendo derrotado pelo Sandman. Atingido pela areia dourada, ele se dissolveu em fios negros. O Sandman sorriu aliviado e virou-se para ajudar o Rei das Renas. Ao, observando os fios negros dispersos, sorriu discretamente. Aquele guardião era realmente descuidado. Ele não conhecia as características do próprio poder, o poder da fé dos sonhos não se dissiparia tão facilmente. Como esperado, antes que o Sandman pudesse chegar perto do Rei das Renas, suas pupilas se dilataram e sua boca se abriu, mas ele não conseguia emitir som. Olhando de perto, havia uma foice negra cravada em seu peito, empunhada por uma silhueta sombria. Ele estava envolto em um brilho marrom, que vinha diretamente do espírito da terra. Isso é, poder da fé? Ao observava o fluxo do brilho marrom, o espírito da terra estava diminuindo de tamanho, enquanto o pesadelo tomava forma humana. O Sandman foi derrotado em um único golpe. Esse é o poder da fé? Ao sentir o próprio corpo e notou que, possuindo o poder da fé, não parecia haver grandes mudanças imediatas. Com um som seco, o pesadelo arrancou a foice do corpo do Sandman, que caiu ao chão. Sandman! O Rei das Renas gritou, golpeando o espírito da terra que, tendo perdido parte de sua fé, fora arremessado longe. Ele correu para amparar o Sandman, evitando que ele caísse de rosto no chão. O Sandman cuspiu um sangue dourado devido ao ferimento. O Rei das Renas estava apreensivo. O subordinado do Breu conseguirá ludibriar o espírito da terra para extrair a fé acumulada por séculos e fortalecer o inimigo. Que habilidade terrível! Hehe! O cavalo de pesadelo, ou melhor, agora apenas pesadelo, fechou os olhos e riu de forma sombria, com um ar de satisfação e fascínio pelo novo poder. No instante seguinte, ele abriu os olhos e viu ao diante dele. Finalmente, o Rei das Renas sentiu um alívio. Deixou o Sandman de lado e voltou a enfrentar o espírito da terra. Mesmo que o espírito estivesse enfraquecido, ele não permitiria que houvesse interferência na outra luta. O rei. Apenas o rei pode derrotar esses monstros, não é? Matias murmurava. Você roubou a fé que eu já pretendia ter. Como vamos resolver essa conta? Al perguntou com um sorriso, dando de ombros. Hehe. O pesadelo não respondeu, mas sentia que agora não precisava temer ninguém. Sem dizer uma palavra, ele avançou. A foice de sombras cortava o ar em direção a Al. Bem, já que não há diálogo, que seja assim. Al esquivou-se lateralmente da foice e revidou com um golpe de palma, empurrando o inimigo. No entanto, Al ouviu um chiado vindo de sua própria mão. Ao recolhê-la, viu que a pele fora corroída, expondo parte do osso. Sua expressão mudou instantaneamente. Ele não fora atingido diretamente, então por que se feriu? Ri. O pesadelo soltou um guincho estranho, brandindo a foice vitorioso. Al notou uma leve camada de luz negra sobre a arma. Seria esse o culpado? Al refletiu e compreendeu. O inimigo estava usando o poder da fé para fortalecer a arma. Que desperdício de um recurso tão valioso. Usar algo tão bom de forma tão bruta era lamentável. Al sorriu amargamente e recuou. Se não podia lutar de perto, lutaria de longe. Capítulo 325. Irmã, o que é aquilo? Xiao Qing olhava com preocupação para a fumaça negra na mão de Al e buscou o olhar de Xiao Bai. Ela sorriu docemente e respondeu. Não se preocupe, precisamos confiar em nosso marido. Enquanto isso, o Rei das Renas via o poder da fé saindo do espírito da terra em direção ao pesadelo. Ele estava ansioso, vendo o tamanho do espírito diminuir e o pesadelo se transformar, chegando a ferir Al em um momento de descuido. Aquilo era o poder da fé, por mais forte que Al fosse, ele ainda era um mortal. Como poderia resistir? Além disso, o espírito da terra não poderia continuar enviando energia para sempre. Ele acelerou seus ataques para resolver a situação com o espírito rapidamente. No céu, Al e o pesadelo se encaravam. Al estava surpreso, tentara vários métodos, mas não conseguia neutralizar a força que destruía sua mão. Sua energia parecia ser dissolvida por aquele poder misterioso. Sendo assim, Al pensou na essência daquela força. Era fé. Se Al mobilizou uma certa energia profunda em seu corpo, conduzindo-a até a palma da mão. Uma força suave começou a se espalhar, neutralizando a energia anterior. A fumaça negra e o chiado desapareceram, dando lugar a uma luz branca. Em poucos segundos, sua mão estava recuperada. Agora que sabia como lidar com o poder da fé do pesadelo, Al não tinha mais medo. Mas ver alguém usando algo que ele considerava seu era irritante. Sem hesitar, ele ativou o feitiço do dragão e disparou um estouro do dragão contra o espírito da terra. O golpe atingiu em cheio o espírito que já estava encurralado pelo Rei das Renas. Em meio à poeira, o gigante caiu pesado ao chão. O Rei das Renas suspirou aliviado. Sem consciência, o espírito pararia de enviar fé ao inimigo. Ele correu para ver o estado do Sandman. Isso já não importava para Al. Ele agora enfrentava um dilema. Como os elementos fogo e água eram incompatíveis, ele usava o gelo como barreira, mas contra um inimigo forte. Apenas vento e terra não bastariam. Ele desejava que as forças opostas em seu corpo cessassem por um momento. Ter aprendido tantas coisas diversas acabou gerando um fardo. Observando o pesadelo com sua foice negra, Al pensou em usar os feitiços, mas hesitou. Lembrou-se de que havia absorvido o elemento raio anteriormente. Nunca o usará. Por que não tentar agora? Dizem que o Breu tem medo de trovões. Restava saber se sua criação também teria.
Al sorriu e estendeu a mão. O ar ao redor de sua palma começou a distorcer e arcos elétricos surgiram com estalos. Uma esfera de raio foi formada em sua mão. Ao vê-la, o pesadelo recuou instintivamente com medo, embora tenha tentado disfarçar logo em seguida. Al notou a reação e sorriu, brincando com a esfera como se fosse uma bola comum. Irritado com a provocação, o pesadelo lançou uma onda de choque com sua foice. Al esquivou-se e lançou a esfera de raio. O inimigo tentou desviar, imitando Al. No entanto, Al fechou o punho e a esfera aumentou de tamanho subitamente antes de atingir o pesadelo. Usando a técnica de compressão de magia, Al pegou o inimigo de surpresa. Metade do corpo dele foi desintegrada pelo golpe. Relincho. O pesadelo gritou de agonia. A foice caiu de sua mão, mas ele conseguiu recuperá-la no último instante. Ele parecia deplorável, com apenas metade do corpo restante, em nada lembrando a arrogância de antes. Will, o irmão Al é demais. Ana comemorava lá embaixo. Rapunzel tinha estrelas nos olhos, enquanto Elsa e Xiao Bai sorriam uma para a outra. Xiao Qing lembrou-se de quantas vezes fora salva por Al. Seu rosto corou levemente ao vê-lo naquela postura invencível. Entretanto, em uma situação onde uma virada parecia impossível, o espaço onde ficava a metade desaparecida do corpo do pesadelo começou a distorcer-se de forma bizarra. Não, alguém peça a ele. O rei das renas, que cuidava do Sandman, gritou desesperado ao ver a cena. Infelizmente, era tarde demais. Capítulo 326. Ainda é tarde demais. O rei das renas observava o pesadelo se transformando continuamente sob a luz marrom. Seu olhar escureceu, começando a se preocupar com Al. Se sua força permitisse participar daquela batalha, ou se não houvesse um Sandman gravemente ferido para cuidar, ele desejaria ir ajudar. Hein? De repente, o rei das renas percebeu algo. Fios dourados fluíam para o corpo do Sandman, ajudando a curar seus ferimentos. E isso é, a esperança. A esperança. O rei das renas alegrou-se imensamente. Acontece que a metade do corpo do pesadelo que Al havia destruído se transformou novamente em energia de sonhos, retornando ao seu dono original, o Sandman. Se o Sandman acordasse, talvez a situação pudesse ser revertida, pensou o rei das renas. Do outro lado, Al observava a luz marrom no corpo do pesadelo, incerto sobre o que ele pretendia fazer. Naquele breve momento de hesitação, o inimigo conseguiu restaurar a maior parte do corpo. No entanto, metade preta e metade marrom amarelada? Aquilo deixou o visual que já não era bom, ainda pior. Ó, imitando-me de novo. Até que é esperto. Segundos depois, Al percebeu que o pesadelo fizera. Usará o poder da fé para manter o estado do corpo. Mas, enquanto o poder da fé de Al pertencia a si mesmo, o do pesadelo vinha do espírito da terra. Por isso ficou com aquela aparência bizarra. Antigamente, todo preto, até que tinha um certo estilo. Ei-ho! O pesadelo, quase recuperado, ergueu a foice novamente. A arma também mudará coberta por rochas, ganhando uma camada de peso e densidade. Hehe! O pesadelo sorriu de forma sinistra e no instante seguinte desapareceu. Muito rápido, foi o pensamento instintivo de Al. Mesmo assim, seu corpo reagiu por reflexo, esquivando-se de um corte a queima-roupa. Foi por pouco. Al sentiu as costas levemente frias de suor. Sinceramente, ele não vira como o pesadelo se movera para ser tão veloz. Lembrando-se de que o pesadelo temia eletricidade, Al preparou-se para usar magia de raio novamente. Infelizmente, o pesadelo não daria essa chance. Ele disparou uma onda de luz e desapareceu no mesmo instante. Na escuridão, aquele vulto de ceifador passava velozmente. Vi você. A mão esquerda de Al golpeou subitamente o espaço à esquerda, atingindo em cheio o pesadelo que erguia a foice. Al então desapareceu rapidamente. A onda de luz negra não o atingiu, pois ele usará o anel de teletransporte no momento crítico. Felizmente, ele conseguirá golpear o inimigo. Hahaha. O pesadelo olhou para Al e sorriu com desdém, revelando o local onde fora atingido, que estava protegido pelo braço. O quê? Al arregalou os olhos e, em seguida, sorriu sem jeito. Havia uma barreira marrom protegendo o pesadelo perfeitamente. Que companheiro de equipe problemático. Parecia que Al precisava resolver aquilo logo, ou não sobraria nada do poder da fé do espírito da terra. Sendo assim, Al pensou por um momento e desapareceu. O pesadelo começou a olhar em volta alerta. Aqui. Ao ouvir a voz de Al vindo da direita, o pesadelo golpeou com a foice. Bobo, é na esquerda. O golpe na direita falhou, e Al desferiu um soco pela esquerda. E por que não olha para cima? Argue. Os olhos do pesadelo avermelharam. Ele estava sendo provocado daquela maneira? Finalmente peguei você. O pesadelo pensou enquanto brandia a foice com força total, carregada com o poder da fé do espírito da terra. Com um sorriso de desprezo ele já via a morte de Al. Afinal, como mortal poderia resistir ao poder da fé? Mas ele parecia ter esquecido como os ferimentos de Al se curaram anteriormente. Só tem isso de habilidade? Hein? O pesadelo assustou-se e olhou. Al estava bloqueando a foice com apenas um dedo. Não, a foice nem sequer tocava Al. Havia algo no meio bloqueando. Era poder da fé. Impossível. Como um mero mortal poderia ter um poder da fé tão denso? Argue. O pesadelo, com olhos injetados, despejou o poder da fé do espírito da terra como se não custasse nada, chegando a deixar o próprio corpo intangível apenas para quebrar a defesa de Al. No entanto, isso só fez Al estender mais 2 dedos. Ainda insistindo? Devolva obedientemente todo esse poder da fé. A outra mão de Al moveu-se levemente, disparando um relâmpago globular contra o abdômen do pesadelo. Era a mesma receita de antes, mas desta vez o pesadelo não tinha forças extras para se defender e então, bum! Outra explosão. O espaço onde o pesadelo estava ficou preenchido por raios visíveis a olho nu, mas o corpo dele sumira. Em seu lugar, surgiu um pequeno coelho dourado com olhos grandes e inocentes. Al sorriu, finalmente estava resolvido. Com um gesto, os raios se dissiparam. O coelhinho correu querendo pular no ombro de Al. Você deve voltar para o seu dono original. Al segurou o coelho pela nuca e o lançou na direção do Sandman inconsciente. Aquele era o poder do Sandman. Para Al, aquilo não tinha utilidade.
O que ele realmente queria era outra coisa. Olhando para o painel do sistema, Al assentiu satisfeito. O sistema notificou a submissão do espírito da Terra, o que significava que parte do poder da fé agora pertenceria à Alameda. Infelizmente, o pesadelo desperdiçara muito, mas ainda assim seu poder da fé chegou a 200 mil. Se mesmo com esse desperdício sobraram 30 mil, quanto haveria originalmente? Al suspirou. Bem, não se pode exigir tudo. Ao mesmo tempo, em uma cidadezinha sob o Ártico, uma figura sentada em um trono velho e quebrado despertou subitamente de um sonho. Após sentir o que houvera, comentou. O pesadelo morreu? Haha, interessante. Capítulo 327. Na manhã seguinte, irmão Al, hora de acordar. Al abriu os olhos, e vendo o rosto adorável à sua frente, sorriu sem jeito. Ana, por que não ficou dormindo até tarde desta vez? Que coisa, eu achei que seria a última a levantar, mas o irmão Al ainda não tinha acordado. Já estamos quase na hora do almoço. Ana apertou as bochechas de Al enquanto falava. Hein? Al olhou para fora e deu um pulo da cama. O sol estava quase no topo, indicando que já eram quase meio-dia. Ele ficou surpreso, pois nunca dormira tanto. Após alongar o corpo dolorido pelo sono prolongado, olhou para Ana, que esperava obedientemente. Desculpe, o esforço de ontem foi grande e acabei dormindo demais. Tudo bem. Se não estivesse na hora do almoço, minha irmã e as outras não teriam deixado eu vir te chamar. Ana sorriu docemente e saiu saltitando. Al balançou a cabeça rindo, levantou-se e saiu do quarto. Senhor. E olá, senhor. Senhor, a líder e os convidados estão esperando. Por favor, siga-me. Assim que Al saiu da tenda, os habitantes do norte ao redor o cumprimentaram respeitosamente, com uma admiração evidente. Ele seguiu o guia, lembrando-se da batalha da noite anterior. Sobre o poder da fé, ele ainda estava apenas se familiarizando. Sentia que aquela forma bruta de usar não era correta, mas como não sabia como usá-lo tecnicamente, teria que ser assim por enquanto. Agora, Al estava preocupado com Elsa. Com tantas informações novas, o fardo não seria grande demais para ela? Especialmente com o retorno do canto misterioso ontem. Se ele não a tivesse segurado, Elsa teria partido sozinha em sua busca. No filme original, ela frequentemente se arriscava sozinha para não envolver os outros. Pelo menos agora ele estava lá para vigiá-la. Lembrando-se dos espíritos da natureza, Al verificou as missões. Missão 1. Subjugar os espíritos da natureza, vento, fogo e terra concluídos. Água pendente. Recompensa. Asas elementais, 40 mil moedas mágicas. Nada mal, depois de tanto esforço faltava apenas o espírito da água. Ao lembrar da imagem de Elsa cavalgando o espírito da água no filme, Al sentiu-se empolgado. A transição entre a rainha imponente e a cavaleira destemida seria fantástica. O espírito da água era o guardião final de Atotalan. Ele o encontraria mais cedo ou mais tarde. O que o preocupava era a missão 2, resolver o mal-entendido. O sistema não fora claro, e Al não tinha certeza se seria igual ao filme original, já que a trama sofrerá muitas alterações. Se algo mudasse no final, todo o esforço seria em vão. O melhor caminho era ir até Atotalan, como no filme. Ele jamais deixaria Elsa se arriscar sozinha, enquanto Al planejava seus próximos passos. Saudamos Sua Majestade. Antes de se aproximar, Al ouviu o clamor da multidão. Yelana, Matias e os outros estavam ajoelhados. O povo do norte cruzava os braços sobre o peito em sinal de respeito, enquanto o povo de Arendelle levava a mão ao coração em sinal de lealdade. Mas, por que os dois grupos pareciam tão harmoniosos hoje? Al olhou para as mulheres sentadas atrás deles, exceto Ana, que fez um gesto de não sei o que houve, as outras pareciam surpresas. Não fora combinado? Al ficou curioso para saber o que estava acontecendo. Capítulo 328. Ao chegar ao local conduzido pelo guia, Yelana e Matias apressaram-se em recebê-lo. Majestade, a restauração do norte e de Arendelle depende inteiramente do senhor, disseram em uníssono. Atrás deles, soldados e nativos gritavam elogios sobre a sorte do norte e de Arendelle, despejando lisonjas. Esperem, o que significa isso? Al estava confuso. O mal-entendido entre o povo do norte e Arendelle ainda não fora resolvido. Como podiam estar em paz tão cedo? E ontem à noite conversei com a líder Yelana. Para promover a amizade, decidimos esquecer as mágoas passadas, retomar a cordialidade e apoiar totalmente Sua Majestade, disse Matias com uma reverência. É mesmo? Al olhou sorridente para Yelana. Sim, Alteza. Esta é a melhor escolha para ambos os lados, disse Yelana com alegria aparente, embora pensasse. Se não fosse pelo fato de você ter crescido em Arendelle, quem iria querer fazer as pazes? Eles pareciam ignorar deliberadamente o fato de Al não ser filho biológico de Agnar e Iduna. Provavelmente faziam isso de propósito. Quem em sã consciência afastaria alguém tão poderoso? Entendo. Al assentiu, decidindo não questionar mais. Fosse verdade ou mentira, tudo seria esclarecido no final de qualquer forma. Então vamos nos sentar. Al fez um gesto casual. Todos estavam esperando por ele. Já que ele chegará que começassem. Todos se acomodaram, Al cercado por suas mulheres e do outro lado, Matias, Yelana e outros líderes. O Sandman e o Rei das Renas ficaram em uma mesa separada. Você já sabia disso, não sabia, mocinha? Al sussurrou enquanto apertava a bochecha de Ana assim que se sentou. Ontem à noite acabei ouvindo eles falarem sobre isso por acaso. A culpa é deles por não terem sido discretos, disse Ana, empurrando a culpa para os outros. Você não tem jeito. Al desistiu de discutir. Ele olhou para Elsa, que estava de senho franzido, pensativa. O que houve, minha querida esposa? Ao vê-la assim, Al começou com seu jeito galanteador e segurou a mão dela. Não é nada, disse Elsa, olhando para ele e forçando um sorriso após morder os lábios. Fique tranquila, não haverá problemas. Lembre-se, não importa o que aconteça, você sempre será Elsa, minha esposa e a irmã da Ana. Não pense demais, está bem? Al falou seriamente. Conhecendo-a, sabia que as explicações do Rei das Renas a deixaram inquieta. Sim. Elsa olhou para ele emocionada e começou a comer. Amor, coma você também. Elsa levou comida à boca de Al. Sinceramente, aquele povo do norte não se parecia com sua terra natal apenas no nome, mas até nos costumes. Era algo raro. Era um momento agradável. Tudo como se estivessem no castelo. E a paisagem era belíssima. Mas a paz durou pouco. Sim, é o canto novamente.
Lá estava ele de novo. Que estraga prazeres, pensou Al. Ele precisava resolver aquilo logo. Não dava para ser interrompido assim toda vez. O rosto de Elsa mudou, ficando visivelmente desconfortável. Anna e Rapunzel olharam-se sem saber o que fazer. O Rei das Renas e o Sandman trocaram olhares. Os demais continuavam sem entender nada do que estava acontecendo. Capítulo 329. Pará. Elsa baixou os achis abruptamente. Anna, ao ver a cena, levantou-se rapidamente e foi para o lado de Elsa, com os olhos cheios de preocupação. O que vocês sabem do que se trata? Al olhou para o Rei das Renas e para o Homem de Areia, falando calmamente. Isso? O Rei das Renas hesitou um pouco. Os outros, sentindo que a atmosfera não estava boa, mal ousavam respirar. Já Blanca e Verta entenderam mais ou menos o que estava acontecendo. Alteza, o que houve? Matias perguntou. Aquele comportamento repentino foi bem inesperado. Não é nada. Vendo que todos a olhavam com preocupação, Elsa apertou as próprias mãos e sorriu, indicando que não era nada grave. Do outro lado, o Rei das Renas foi diferente e começou a cantar do nada. Siga o som e vá explorar. Não vá longe para não se afogar. O Rei das Renas cantou apenas a primeira frase e Elsa, subconscientemente, acompanhou a segunda e então, como se tivesse tido alguma percepção, continuou cantando. Onde o vento norte encontra o mar, há um rio cheio de memórias para guardar. Durma logo, meu bem, sem medo. O rio guarda todo segredo, nas águas profundas e cristalinas. Ali está o seu caminho e as respostas divinas. Siga a voz dela e mergulhe no fundo. Mas não vá longe demais neste mundo. Ela cantará para todos que ouvirem. Em seu canto, magias fluírem. Mas será você capaz de encarar o medo interno, de aceitar os segredos do rio eterno, onde o vento norte encontra o mar. Há uma mãe cheia de memórias para guardar. Venha, meu bem, volte para o lar. Quando tudo se perde, tudo volta ao seu lugar. Começando com Elsa, Anna também se juntou e, finalmente, transformou-se em um grande coro do povo Nortudra. Quanto ao Rei das Renas que iniciou tudo, ele já estava em outro canto mastigando cenouras tranquilamente, enquanto o Homem de Areia se ocupava com o pudim. Alteza, a senhora é definitivamente a nossa princesa. Esta é a nossa canção folclórica do norte. As mães sempre a cantam para os filhos. E Helena disse animada, segurando a mão de Elsa com entusiasmo. Cof, cof. Matias tossiu ao lado, e Helena lançou-lhe um olhar descontente, mas acabou soltando a mão de Elsa. Esta é realmente a música que mamãe cantava para nós. Anna disse surpresa. Sendo assim, não. Esta música é sobre Atotalan. Lembram da lenda? O chamado dos espíritos da natureza. Ou seja, Elsa apertou as mãos nervosamente. Ou seja, aquele chamado vem de Atotalan. Sentindo uma mão grande e quente cobri-la, Elsa olhou para Al ao seu lado, que terminara a frase por ela. Seu coração se encheu de calor, e o gesto de apertar as próprias mãos transformou-se em segurar a mão de Al. Atotalan? Vocês dizem Atotalan? Mas isso é uma lenda, não pode ser levado. E Helena ia dizer que não podia ser levado a sério, mas ao ver o Rei das Renas e o Homem de Areia, fechou a boca imediatamente. Sem brincadeira, o lendário Rei das Renas e o Guardião estavam sentados ali. Como não seria crível? Diga, será que ela está me chamando? Elsa murmurou baixinho. Ela tinha uma sensação estranha. O pai dela também já ouvirá aquela voz, então ela. Não saberemos se não formos ver. Al sorriu, pensando consigo mesmo que a trama finalmente estava voltando aos trilhos. Capítulo 330. Sendo assim, onde fica Atotalan? Anna expressou sua dúvida. Isso? E Helena e os outros Nortudra ficaram um pouco sem graça. Se não tivessem visto com os próprios olhos ontem, jamais acreditariam nessas lendas. Muito menos saberiam onde ficava. Vendo o estado deles, Rapunzel fixou o olhar no espírito do fogo sobre o ombro de Anna, tentando obter alguma resposta. O espírito do fogo soltou um som preguiçoso e deitou-se novamente, indicando que não tinha nada a ver com o assunto. Ei! Vocês dois, sabem onde fica Atotalan? Verta, sempre direta, perguntou logo ao Rei das Renas e ao Homem de Areia. Já que ele canta a música, ele deveria saber. Verta? Blanca a repreendeu com o olhar, sinalizando para não ser mal educada. Ao ver Blanca assim, Verta sorriu e segurou a mão dela com um tom de mimo. Você? Blanca, diante daquele gesto, perdeu a vontade de repreendê-la, e o assunto morreu ali. Tis. Do outro lado, Anna finalmente encontrou uma oportunidade. Verta ouviu e lançou-lhe um olhar zangado. Anna não ficou atrás e retribuiu o olhar. Os olhos das duas trocavam mensagens silenciosas, parecendo dizer: mulher má sem modos, criança ignorante. E o que importa? Você também só sabe ficar de mimo com a sua irmã. Você? Finalmente as duas viraram o rosto ao mesmo tempo, sem se olharem. Mas pela postura orgulhosa de Anna, via-se que ela vencera esta rodada. Entre elas, Rapunzel percebeu todo o processo e, olhando para a irritada Verta e para a orgulhosa Anna, começou a rir baixinho. Dias tranquilos assim são realmente maravilhosos. Bem, o Rei das Renas olhou hesitante para Al. Tudo bem, se não puder falar, deixe para lá. Al disse, algumas coisas não podiam ser reveladas diretamente. No jargão do mundo da cultivação, seria como vazar segredos celestiais? Sim, mas dizem que fica ao norte. O Rei das Renas assentiu e deu uma pequena dica. É mesmo? Parece que o canto também vem do norte? Elsa pensou cuidadosamente e percebeu que, devido ao nervosismo e à ansiedade, não havia notado esse detalhe antes. Então é isso? Vamos partir agora mesmo. Anna disse agitando os punhos, cheia de energia. Uf, falta muito ainda? No céu, Anna estava sentada na borda do tapete voador, balançando os pés com uma expressão de tédio. Não sei, mas desde agora a pouco o canto tem ficado cada vez mais nítido, não é? Rapunzel disse ao lado. Elsa mantinha as mãos unidas, olhando sempre para frente. Al estava ao lado dela, protegendo-a. Após se despedirem do povo Nortudra em sua aldeia, eles seguiram para o norte no tapete voador. O Rei das Renas foi embora com o Homem de Areia por algum motivo desconhecido, e Matias e os outros ficaram na aldeia esperando o retorno deles. Só não se sabia se conseguiriam conviver amigavelmente. Lá vem de novo. Anna disse sem paciência. Parecia que só haviam se passado 10 minutos desde a última vez. Parece que estamos chegando. Verta, que estava de pé sentindo o vento, olhou para frente e disse de repente.
Anna e Rapunzel levantaram-se imediatamente para ver. Blanca e Elsa também se levantaram lentamente. Uma nuvem fina passou e todos soltaram suspiros de admiração ao verem, na vastidão do lago ao longe, uma pequena ilha que parecia um refúgio celestial. Aquele Atotalan, o rio que sabe de tudo? Capítulo 331. Irmão Al, veja, parece que chegamos. Hein? Anna disse animada para Al, mas percebeu que o tapete voador parou. Anna olhou confusa para Al. Aqui é como antes, o tapete voador não funciona. Al explicou, embora o controle do tapete estivesse com Anna, ele também podia operá-lo. Entendi. Anna falou consigo mesma, cruzando os braços. O que houve? Rapunzel perguntou ao lado. Nada, vamos descer daqui agora. Anna sorriu e disse. Preparem-se, vamos mergulhar. Em seguida desenhou levemente um círculo no ar com a mão e o tapete começou a inclinar-se, descendo rapidamente. Uau! Realmente, continua gostando de brincar. Al sorriu e balançou a cabeça. Tudo bem, não havia perigo de qualquer forma. Anna, vá devagar. Rapunzel gritou. Devido à aceleração repentina, o cabelo de Rapunzel acabou puxando-a para trás, mas felizmente Berta ajudou a segurá-la. Obrigada. Disponha. Eu errei. Me perdoe, Rapunzel, eu sei que você é a melhor de todas. Anna batia os dedos um no outro, implorando perdão de forma lamentável. Realmente, ela acelerou sem avisar ninguém, foi erro dela. Por isso agora estava pedindo desculpas a cada uma, especialmente a Rapunzel, a quem causará um grande transtorno. Está bem. Realmente não tenho o que fazer com você. Rapunzel acabou perdoando-a após tanta insistência, afinal não fora nada grave. Do outro lado, Al estava recolhendo o tapete voador e Blanca aproximou-se. Esposo, por que sinto que este lugar parece nos odiar profundamente? Al tentou sentir, mas não notou nada anormal. A irmã está certa. Parece que este lugar não nos dá as boas-vindas. Berta concordou ao lado. Anna e Rapunzel aproximaram-se e ao ouvirem aquilo, entreolharam-se e disseram. Sim, nós também temos essa sensação estranha. Al franziu a testa ao ouvir isso. Ele subconscientemente pensou que alguém estava tramando algo, mas por mais que investigasse, não encontrava nada como se tudo fosse natural. Espere. Al de repente captou um ponto importante. O lugar onde estavam agora. À frente havia um mar coberto de nuvens negras, e ao longe estava Totalan. Atrás deles, porém, havia um belo entardecer. Este lugar. Não era onde, no filme original, Elsa expulsava Anna à força? Parece que a trama de seguir em caminhos separados aqui não mudou. Entendo. Apenas eu ou Elsa podemos ir. Al disse. Irmão Al, olhe, parece que eles estão nos respondendo. Eles reagiram logo que você falou. Vale mencionar que o espírito do fogo e o espírito do vento, por parecerem mascotes fofos, foram levados por Anna. Agora pareciam ter alguma utilidade. Quanto ao espírito da terra, foi rejeitado por ser feio demais. Espírito da terra, eu, uma divindade selvagem, acabei chegando a este estado deplorável. Mas assim o esposo e os outros terão que se arriscar. Blanca disse com o rosto preocupado, apoiando o queixo com uma mão. Irmã, fique tranquila. Nosso esposo é o mais poderoso de todos, com certeza voltará em segurança. Não é esposo? Al sorriu, embora não tenha dito nada, foi a melhor resposta. Bem, então o esposo deve trazer Elsa de volta em segurança. Blanca aproximou-se e segurou a mão de Al, falando suavemente. Al retribuiu o aperto de mão e depois abraçou cada uma das mulheres. A propósito, vocês podem ir para a represa agora. Quando necessário, eu direi o que fazer. É lá que vocês poderão nos ajudar. Al olhou para as mulheres desanimadas e, lembrando-se do final da história, disse aquilo. Já que a trama tende a voltar aos trilhos, é melhor preparar o terreno com antecedência. Ir para a represa que o vovô construiu. Mas como ir até lá ajudaria vocês? Anna e Rapunzel perguntaram. Blanca e Berta também olhavam confusas para Al. Elas já conheciam a história da represa através de Anna, mas o que isso tinha a ver com os espíritos da natureza? Não se preocupem, vocês saberão quando chegarem lá. Al não disse mais nada, apenas sorriu misteriosamente. Irmão Al, irmã, voltem em segurança. Esposo, ficaremos esperando por você. Al, nós prometemos ficar juntos para sempre. Volte em segurança. As mulheres despediram-se de Al e Elsa e seguiram em direção à represa. Após se afastarem uma certa distância, sentiram-se muito mais leves. Olharam para trás, rezando silenciosamente em seus corações. Certo, vamos lá. Al segurou a pequena mão de Elsa ao seu lado, falando com doçura. Sim. Sem muitas palavras, Elsa apenas apertou a mão dele com mais força. Ela não falará durante a despedida de Al com as irmãs, pois agora eles enfrentariam tudo juntos. O canto misterioso soou novamente. Al emanou poder mágico pela mão esquerda e Elsa desenhou um círculo com a direita. Uma escadaria de gelo e neve surgiu diante dos dois. Elsa assentiu para Al e ambos pisaram nos degraus simultaneamente, seguindo em direção ao mar. Atrás deles estava o pôr do sol esplêndido. À frente, o mar revolto. Uma pintura única e sem igual. Capítulo 332. Marido. Elsa chamou em voz baixa, sua pequena mão ainda segurando firmemente a mão grande de Alameda atrás deles. A escadaria de gelo estava se transformando em névoa e se dissipando. O que foi? Al respondeu carinhosamente. Nada, é que precisamos voltar inteiros, para não decepcionar a expectativa de nossas irmãs. Com certeza. Juntos, certamente superaremos todos os obstáculos. Sim, esse é o poder do amor. Elsa disse seriamente. Al quase não conseguiu reagir a essa frase. Levou alguns segundos para ele se lembrar de que este era, originalmente, um mundo de contos de fadas. Ouvir algo assim naquele contexto não soava tão estranho. Então, vamos começar. Observando o mar revolto, Elsa refletiu por um instante e soltou a mão de Al. Ela prendeu o cabelo, retirou o chale leve de seus ombros e o colocou no chão. Al sentia-se um pouco impotente. Se este lugar não estivesse tão saturado de elementos de água, ele já teria usado o elemento vento para levar Elsa voando, sem precisar de tanto trabalho. No entanto, no final, eles teriam que enfrentar o espírito da água, o guardião, não é mesmo? Além disso, a incompatibilidade entre fogo e água em seu corpo tornava o controle difícil no momento, o que complicava as coisas. Parecia que desta vez ele precisaria contar com a força de Elsa.
Sem alternativa, Al também removeu alguns equipamentos, preparando-se de forma leve como Elsa. Os dois se prepararam na areia, trocaram um olhar e respiraram fundo simultaneamente. Então fixaram o olhar à frente e correram em velocidade máxima. Cada lugar que seus pés tocavam era completamente congelado. A fusão da magia de ambos acelerou o congelamento da água do mar, mas este era o domínio do espírito da água. Bastava um pequeno truque dele. O mar congelado rachou rapidamente, transformando-se em pequenos blocos de gelo flutuante. Percebendo isso, os dois aceleraram ainda mais o passo. Eles chegaram rapidamente a um recife e subiram com agilidade. Elsa desenhou um círculo com a mão direita e um escorregador feito de gelo surgiu diante deles. Elsa desceu primeiro, indo em direção a Atotalan. Al seguiu logo atrás. Se não se enganava, o próximo passo seriam as grandes ondas. Como esperado, Elsa logo encontrou ondas gigantescas, cujo som e pressão eram aterrorizantes. Sem pensar duas vezes, Elsa liberou sua magia para congelar a onda, porém sua magia da qual tanto se orgulhava misteriosamente falhou por um momento. E a onda não foi congelada. Al, vindo logo atrás, viu meia cabeça de cavalo surgir sutilmente na água. Ele percebeu que o perigo era real. O próprio espírito da água havia entrado em ação. Vendo Elsa avançar diretamente sem medo do perigo, Al não hesitou mais e liberou sua magia de gelo com força total. O alvo era claro, o espírito da água escondido na onda. O espírito da água foi pego de surpresa e Al atingiu uma de suas patas, que ficou completamente congelada, forçando-o a recuar um pouco. Al finalmente alcançou Elsa. Vendo a onda prestes a atingi-la, ele a pegou no colo, criou uma barreira de proteção com o elemento vento e a arremessou para frente. Não, voando pelo céu e rompendo a onda, Elsa viu com seus próprios olhos ao ser engolido pelo mar. Ela gritou desesperada. Nas sombras, o espírito da água com seus olhos brancos, olhou para Elsa e depois para Al, parecendo pensativo. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 333. Marido. Elsa gritou com todas as forças, sentindo-se desesperada naquele momento. Ufa! No instante seguinte, Al emergiu em um ponto onde não havia ondas. Ele respirou fundo e usou sua magia para congelar a superfície do mar sob seus pés, ficando de pé novamente. Faz tempo que não fico tão vulnerável. Al riu de si mesmo. Parecia que precisava resolver logo o problema da incompatibilidade entre os elementos água e fogo. Al acenou para Elsa, sinalizando que estava bem. Realmente, você me matou de susto. Elsa murmurou, mas lágrimas de alívio escorreram por seu rosto. Na verdade, ela estava apenas ansiosa demais pela preocupação. Era apenas uma pequena onda. O que poderia acontecer? Fique tranquila, já estou indo. Al disse, dando alguns passos à frente. Craque, craque, craque. Uma sucessão de sons de gelo rachando ecoou. O olhar de Al tornou-se afiado. Uma pedra surgiu subitamente em sua mão e ele a lançou contra um vulto que se movia na água. Explosão de dragão. Não. Elsa, ao longe, percebeu que Al estava em perigo e correu rapidamente em sua direção. Mudou de alvo? Com o rosto ainda molhado, Al percebeu que o espírito da água havia mudado seu objetivo e vinha em sua direção. Isso era bom, facilitava as coisas. O espírito da água é totalmente integrado ao oceano. Apenas observando com cuidado é possível notar a única diferença. Aquela silhueta semelhante a um cavalo era sua forma verdadeira. Observando o espírito da água prestes a saltar novamente da superfície, Al sorriu. Se era assim que viesse. Plop. Do outro lado, um estrondo ainda maior foi ouvido, como se algo tivesse saltado da água. O quê? As pupilas de Al se dilataram. Daquele lado, uma silhueta azulada semelhante a um cavalo saltou subitamente da superfície. Aquele não era o espírito da água? O que estava acontecendo? No entanto, enquanto Al estava atônito, a água à sua frente explodiu com um estrondo. Ainda tinha mais? Observando aquela silhueta familiar saltando, Al não hesitou e disparou um feixe de luz azul profundo com a ponta dos dedos. O espírito da água fugiu imediatamente retornando para a água. Por algum motivo, ele sentiu um perigo mortal vindo de Al, como se um descuido pudesse significar o fim. Foi por isso que ele veio testá-lo. Alguém capaz de causar tal sensação de crise em uma divindade selvagem. Seria ele o guardião? Do outro lado, Elsa estava a caminho de onde Al estava quando, de repente, uma enorme coluna de água subiu ao seu lado. Ela instintivamente usou as mãos para proteger o rosto, deixando apenas uma fresta para ver o que ocorria. Do meio da água surgiu um cavalo? Ele parou majestosamente sobre a superfície. Isso é, vento, fogo, terra, água, este é o espírito da água. Elsa murmurou, fazendo o julgamento instantaneamente. Pelas palavras do rei Rena, este deveria ser o espírito da água entre os 4 guardiões. Embora os espíritos do vento e do fogo tivessem seguido Ana e as outras, Elsa conseguiu identificá-lo. Só não esperava que, diferente dos outros 3, o espírito da água fossem 2. Ao mesmo tempo, Al também ficou surpreso. Capítulo 334. Al pensou que a história estava voltando aos trilhos, mas não esperava por essa pequena mudança. Ele já havia desconfiado quando notou que havia apenas um gigante de terra, mas não deu importância, achando normal que houvesse pequenas diferenças entre a realidade e o filme. No entanto, o espírito da terra passou de 3 gigantes para 1, e o espírito da água passou a ser 2. Foi muito repentino. Porém, o espírito da água não daria tempo para Al pensar. Há séculos seu objetivo era apenas impedir invasores e identificar quem era o espírito do gelo. Assim, o escolhido poderia voltar a Atotalan para desbloquear o círculo dos 5 elementos, o que aumentaria os poderes de todos. Além disso, se o espírito do gelo voltasse, certamente haveria um jeito de todos se libertarem do controle do povo da lua. O espírito da água fixou seus olhos brilhantes em Al. Ele achava que Al tinha mais chances de ter recebido a herança do que Elsa. Se Al soubesse disso, ficaria entre o riso e a frustração, pois a protagonista era Elsa. Mas, durante todo o caminho, ele foi confundido como herdeiro. Ser invencível não é culpa minha. Do outro lado, Elsa estava séria, mas muito mais calma do que antes, pois viu que Al estava bem. Com isso, ela pôde focar no espírito da água à sua frente. Elsa deu de ombros, parecendo ter aprendido o gesto com Al. Ela sabia que para passar precisaria do reconhecimento do espírito da água, caso contrário, ele não se renderia.
e a forma de fazê-lo se render era simples, vencendo. No entanto, Elsa estava um pouco insegura. Ela vira todos os combates de Al contra as outras divindades selvagens e conhecendo o poder de destruição envolvido, não sabia se estaria à altura. Mas olhando para aquela ilha isolada, seus olhos mostravam apenas determinação. Ela precisava ir a Totalan. Observando a imponência do espírito da água e o poder das ondas, Elsa tomou sua decisão. Com um leve toque do pé direito, uma parede de gelo subiu do mar. Vendo a ação de Elsa, o espírito não baixou a guarda. Ele fixou o olhar na parede de gelo. Embora não pudesse ver, sentia que Elsa estava na superfície logo atrás dela. Não havia lugar naquele oceano que ele não pudesse perceber. Lá vem. O cavalo ergueu a cabeça, olhando para o topo da parede. Naquele instante, ele sentiu que Elsa havia deixado a água. A única explicação era que ela havia saltado. O espírito da água golpeou com os cascos e uma onda o elevou. Ele pretendia enfrentar Elsa diretamente. No entanto, craque, craque. Novamente o som de gelo quebrando. A parede à frente se despedaçou e uma silhueta graciosa saltou do meio dela. O quê? O espírito ficou chocado. Quem mais além de Elsa saltaria naquela hora? Mas, como? Ela se fundiu ao gelo? O espírito da água teve um lampejo de memória. Este parecia ser o método que o espírito do gelo lhe contara tempos atrás para dominá-lo facilmente. Claro que não era tão simples. O passo crucial para dominar o espírito da água era percebendo que algo estava errado, o espírito tentou girar para fugir, mas já era tarde. O que o esperava era a contenção de Elsa. Capítulo 335. Enquanto Elsa lidava com um dos espíritos, Al não ficou parado. Como se houvesse uma conexão mental, os dois espíritos atacaram quase ao mesmo tempo. Elsa usou a parede de gelo para bloquear, enquanto Al ficou na superfície da água, observando o espírito com um sorriso. Subitamente, o espírito se moveu, mergulhando no mar que era o seu domínio. Al fechou os olhos, percebendo o ambiente silenciosamente. Atrás, Al avançou subitamente e disparou uma explosão de dragão para trás. Nada? Vendo a água fervendo e se transformando em vapor, mas sem sinal do espírito, Al ficou surpreso. Não, ele continuava parado no mesmo lugar. Um senso de perigo surgiu. Ao correr para frente, acabou chegando exatamente onde o espírito estava antes. Ele emergiu com um estrondo, saltando sob os pés de Al, agarrando-o e arrastando-o para baixo da água. Lá, ele poderia realmente derrotar Al. Al não entrou em pânico ao ser arrastado. Embora a incompatibilidade entre água e fogo o impedisse de manipular esses elementos e ele não pudesse usar grandes quantidades de gelo, com sua magia atual, mesmo sem usar todo o poder, ele poderia dominar o espírito como Elsa fizera no filme original. O espírito gritou entusiasmado. Ele havia confinado os elementos de água ao redor de Al. Sem sua permissão, Al jamais voltaria à superfície. Assim, ele poderia vencê-lo pelo cansaço. O plano do espírito era bom, mas ele enfrentava alguém mais aterrorizante que o espírito do gelo original. O espírito estava ansioso para descontar o susto que Al lhe dera antes. Em uma investida, ele ergueu os cascos para atingir o peito de Al, um golpe mortal. No entanto, Al sorriu. Ele só temia que o espírito não se aproximasse, o que dificultaria a manobra, mas agora, ao ver o sorriso de Al, o espírito instintivamente sentiu algo errado, mas era tarde demais. Ele não conseguia frear. Seus cascos foram agarrados pelas mãos de Al diante de seus olhos incrédulos. Impossível. Ele estava confinado pela água. O espírito não conseguia entender e ninguém responderia, pois agora era a vez de Al contra-atacar. Sentindo os cascos presos, um medo profundo surgiu no espírito. Impossível. Porque um mortal conseguiria. Antes que pudesse entender, uma sensação gélida veio de onde Al o segurava. Uma luz azul brilhante atravessou a água. Sons sutilíssimos começaram a ecoar de onde Al segurava o espírito. O espírito sentiu os elementos de água em seu corpo desaparecendo rapidamente e sua capacidade de controlar a água externa diminuindo. Antes que pudesse analisar sua situação, Al deu uma pirueta e montou em suas costas. O quê? Como ele consegue montar em minha forma fluida? O espírito tentou se fundir novamente ao mar para se livrar de Al, mas percebeu que não conseguia mais mudar de forma. Então, notou que seu corpo estava sendo congelado. Isso é, gelo. O espírito entrou em pânico. Por quê? Por quê? Por quê? Será que ele realmente é o espírito do gelo? O espírito ainda não queria acreditar, pois não sentia a aura de sua própria espécie nele. Inconformado, ele saltou da água com Al em suas costas, correndo em direção às maiores ondas, tentando derrubá-lo. Mas seu método estava destinado ao fracasso, pois nas mãos de Al, uma rédea feita de magia de gelo já havia se formado. Capítulo 336. Enquanto Al estava prestes a domar seu espírito, vamos retroceder um pouco no tempo. Impossível. Impossível. Como eu poderia ser montado por alguém? O espírito não conseguia acreditar que o controle de Elsa sobre a magia tivesse chegado a esse nível. Ela não usou mais a água, mas manipulou a parede de gelo que criara antes, fazendo-o acreditar que ela estaria no topo, quando na verdade ela atravessou o gelo. O espírito corria freneticamente para cima e para baixo. Elsa passou pelo mesmo que Al. De repente, ela foi arrastada para o fundo do mar sem aviso. Quase engoliu água, mas reagiu rápido e prendeu a respiração. Para onde ele foi? Elsa percebeu que suas mãos, que antes seguravam o pescoço do espírito, agora não seguravam nada além de água infinita. Ela abriu os olhos e olhou ao redor, encontrando o olhar orgulhoso e esbranquiçado do espírito não muito longe. Como se zombasse da incapacidade de Elsa, um relincho ecoou. Um pequeno redemoinho de água surgiu do nada, tendo Elsa como centro. Ah, então é assim? Elsa pensou. O espírito da água não tinha esse nome por acaso. Ela se lembrou dos outros 3 que encontrara. O espírito do vento, que usava feras de vento para atacar e controlava tornados. O pequeno espírito do fogo, que emitia chamas de alta temperatura e as controlava com precisão. E até o espírito da terra, que usava a manipulação de solo. Todos tinham um ponto em comum, controle elemental. O espírito do vento dominava o vento, o do fogo era amigo das chamas e o da terra usava o solo à vontade. Isso estava ligado aos seus nomes. Ou seja, o poder do espírito da água também precisava de água infinita. Mas, e se não houvesse água para ele usar? Elsa sorriu levemente.
Mesmo no centro do redemoinho, não sentia medo. Por algum motivo, o espírito não parecia querer matá-la. Aquela ação parecia apenas uma demonstração de insatisfação por ter sido montado. Comparado ao tornado do espírito do vento quando estava sob influência maligna, aquele poder era insignificante. Enquanto o espírito se vangloriava fora do redemoinho, achando que prenderia Elsa por um tempo para ir ajudar seu companheiro. Crack, crack. Uma luz azul brilhou e a canção de batalha ecoou. Uma magnífica escultura de gelo em forma de redemoinho surgiu no mar, durando apenas 3 segundos antes de voltar ao estado líquido e cair do céu. Uma chuva torrencial caiu sobre o mar, o que não parecia estranho sob o céu carregado. Onde ela está? Onde ela está? O espírito girava a cabeça, tentando localizar Elsa. Plop! O quê? Ao ouvir o som atrás de si, o espírito tentou virar, mas era tarde demais. Ele viu que Elsa já estava montada em suas costas. Ela aplicou força com as mãos e rapidamente o espírito sentiu seu controle sobre a água desaparecendo. Como pode ser? Seus olhos estavam cheios de espanto. Ninguém além do espírito do gelo poderia fazer isso. Capítulo 337. Agora, o espírito da água em total sintonia está inegavelmente em colapso. O motivo, naturalmente, são as pessoas em suas respectivas montarias. Uma já laçou a cabeça do cavalo, enquanto a outra acabou de materializar sua própria corda. A comunicação mental entre os dois espíritos da água era algo como: Espírito da água 1. Ei, este aqui do meu lado é o chefe espírito do gelo. Você pode resolver o problema aí do seu lado. Espírito da água 2. Porque eu sinto que o que está aqui comigo é que é o chefe espírito do gelo. Entretanto, Elsa e Al não lhes deram mais oportunidades para conversar, agindo como se também possuíssem uma capacidade de sintonia mental mútua. No momento em que Al laçou o pescoço do espírito da água, Elsa fez o mesmo logo em seguida. Assim, os 2 cavalos nobres, ou melhor, os 2 deuses selvagens, tal qual cavalos comuns do mundo mortal, foram estrangulados pelas rédeas feitas de magia de gelo. Emitindo relinchos e rugidos de indignação, começaram a correr freneticamente sobre a superfície da água, tentando arremessar seus cavaleiros para longe. Inclusive, mesmo sem poderem controlar o elemento água no momento, eles sabiam exatamente quando e onde uma grande onda iria atingir, e galopavam justamente naquela direção. Foram extremamente traiçoeiros, abandonando qualquer resquício de dignidade como deuses selvagens. Cough, cough. Elsa engasgou com um pouco de água e afrouxou levemente a mão. Justo quando o espírito da água pensou que poderia escapar, ela agarrou as rédeas com firmeza novamente. Renda-se logo e pare. Eu preciso descobrir o que é aquela canção que me chama. Que persistente, pensou o espírito da água. Se seu corpo não estivesse congelado, ele certamente invocaria uma onda ainda maior para golpear Elsa. Do outro lado, Al estava bem mais relaxado em comparação a ela. Não porque aquele espírito da água fosse fraco ou estivesse facilitando, mas porque Al tinha mais experiência e sabia como neutralizar melhor os truques da criatura. Isso deixou o espírito da água sob seu comando extremamente triste, sentindo-se como um cão sendo levado para passear. Sem alternativa, os irmãos espíritos da água comunicaram-se mentalmente em silêncio. Em poucos segundos, parecendo ter tomado uma decisão, eles investiram um contra o outro para colidir frontalmente. Pretendiam usar o impacto para quebrar o gelo que os envolvia. Uma vez livres dessa restrição, ao voltarem para a água, seriam como peixes retornando ao mar ou pássaros ao céu. Poderiam agir como bem entendessem. Percebendo a intenção, Elsa tentou puxar as rédeas para impedir o avanço. Porém, o espírito da água estava usando toda a sua força para se libertar, e não seria parado tão facilmente. Mas sempre há uma exceção. Enquanto o espírito da água comemorava o fato de Elsa não conseguir detê-lo, percebeu que o outro espírito fora puxado por Al, desviando-se da trajetória original. Pior ainda, se continuasse avançando, além de não conseguir se libertar como planejado, poderia acabar preso em uma situação pior. O espírito da água tentou frear imediatamente, mas já era tarde. Al esperava com um sorriso. Diante dos olhos desesperados da criatura, Al saltou das costas do outro espírito, executou um salto mortal perfeito e puxou o segundo espírito à força. Assim, Al ficou com um pé nas costas do espírito sob Elsa e o outro na montaria que acabará de arrastar, pegando as rédeas das mãos de Elsa. Puxando juntos com força, Elsa levantou-se e ajudou Al com as 2 cordas. Naquele ambiente hostil, a cena lembrava vagamente o filme Titanic, o que era bem curioso. Pedindo clemência? Ou resolveu se submeter? Sentindo a aura dos espíritos enfraquecer e recebendo uma mensagem de rendição, Al sorriu, sentindo um grande alívio. Afinal, finalmente completará uma missão. Capítulo 338. Jin, parabéns ao hospedeiro, você completou a missão 1, domar os espíritos da natureza, vento, fogo, água e terra. Recompensa, asas elementais e 40.000 moedas mágicas. Ao ouvir a mensagem, Al conteve a empolgação e devolveu as rédeas para Elsa. Pronto, os 2 espíritos da água finalmente se submeteram. Vamos, Al disse sorrindo para Elsa. Ufa, vamos. Elsa soltou um suspiro e voltou a sorrir. Os 2 espíritos, compreendendo a ordem, dispararam em direção à ilha central. Nesse momento, o céu tornou-se de um azul profundo, transmitindo uma sensação de paz e até uma certa beleza estética. O tempo nublado e as nuvens pesadas eram apenas truques dos espíritos para afastar intrusos. Agora que escolheram servir a Al, cancelaram todos esses artifícios. Segurando as rédeas com uma mão e mantendo as outras mãos firmemente dadas, Al e Elsa seguiram para o lugar misterioso. Contudo, os espíritos da água abaixo não sabiam o que fazer, pois teoricamente apenas o espírito do gelo poderia entrar ali, mas agora estavam levando 2 pessoas. Eles conversaram em particular. Espírito da água 1, o que fazemos?
Trouxemos 2 pessoas de uma vez. Espírito da Água 2, não sei. O antigo chefe disse, antes de partir, que se encontrássemos alguém que pudesse nos derrotar usando magia de gelo, essa pessoa seria quem recebeu sua herança. Espírito da Água 1, mas os 2 nos derrotaram separadamente. E os métodos foram idênticos. Espírito da Água 2, será que o chefe considerou que somos irmãos e dividiu a herança entre 2 pessoas? Espírito da Água 1, ei, parece possível. De qualquer forma, vamos levá-los até lá. O chefe deixou alguns desafios no caminho. Espírito da Água 2, tudo bem, é o jeito. O que será que a deusa da sabedoria dirá? Para falar a verdade, eu até gostaria que os 2 fossem o chefe. Fazia tempo que eu não lutava com tanto gosto. Enquanto os irmãos conversavam, Al e Elsa aproximavam-se cada vez mais da terra misteriosa. Ana, vá devagar, espere por nós. Enquanto Al e Elsa enfrentavam os espíritos da água, o grupo de Ana, que havia se separado anteriormente, seguia o conselho de Al e dirigia-se à represa. Assim que ouviu que iria ver o presente que seu avô deixou como símbolo de amizade para o povo do norte, Ana mal podia esperar. A cena era Ana saltitante à frente e Rapunzel tentando alcançá-la exausta logo atrás. Irmã, você acha que o marido e a Elsa? Xiao Qing, precisamos confiar nele. Se não fosse por ele, nós 2 já teríamos sido usadas por outros. Xiao Bai segurou a mão de Xiao Qing, que estava muito preocupada, sorrindo docemente para tranquilizá-la. Lembrando-se da figura imponente de Al toda vez que enfrentava um perigo, Xiao Qing sentiu-se em paz e recuperou a confiança. Ana, hein? Pessoal, venham ver isso. Rapunzel, que chamava por Ana, parou subitamente e acenou para Xiao Bai e Xiao Qing, apontando para a praia logo adiante. Ana, ouvindo o chamado, finalmente olhou para trás. Rapunzel encarava algo na areia. Ana seguiu o olhar com curiosidade. O que houve? Xiao Qing e Xiao Bai chegaram rapidamente ao lado de Rapunzel. Após as batalhas anteriores, sabiam que aquelas 2 não possuíam um grande poder de combate, por isso correram para protegê-las. Ali, houve uma flutuação mágica agora há pouco, e então, desapareceu. Rapunzel apontou para um objeto que parecia um navio naufragado na areia, explicando para as outras. Você tem certeza sobre a flutuação mágica? Xiao Bai franziu a testa. Al havia avisado que esta jornada não seria simples, mas ela não esperava encontrar algo assim logo após se separarem dele. Sim, tenho certeza. A flutuação apareceu várias vezes, por isso consegui sentir. Acredito que a Ana também deve ter sentido algo, podemos perguntar a ela. Rapunzel disse convicta. Xiao Bai e Xiao Qing, por serem de outro sistema, não podiam sentir essas flutuações. Esperem, o que deu naquela garota? Xiao Qing percebeu que Ana estava estranha e foi verificar. Independentemente das brincadeiras habituais, momentos críticos exigiam seriedade. Ana estava parada em silêncio absoluto há um bom tempo, o que era o oposto do seu comportamento vibrante de sempre. Garota teimosa. Ana, o que você tem? Xiao Qing aproximou-se devagar e perguntou, mas não obteve resposta. Xiao Bai e Rapunzel vieram logo atrás. Ana, ao chegar à frente dela, viram que seus olhos estavam um pouco vagos. Xiao Qing entrou em pânico. Aquilo parecia um feitiço de possessão de alma. Como era possível? Xiao Qing, espere, talvez não seja isso. Xiao Bai, vinda do mesmo mundo de Xiao Qing, sabia o que ela estava pensando, mas observou que o estado de Ana era diferente de uma alma possuída. O que é então, hein? Xiao Qing ia falar, mas Ana abraçou de repente, pegando-a desprevenida. Não pense que, chorando. Xiao Qing percebeu que Ana estava soluçando em seu abraço. O que aconteceu? Vendo Ana assim, Xiao Qing finalmente demonstrou preocupação real. Papai, mamãe, eles realmente estavam vivos. Capítulo 339. O quê? Embora o soluço de Ana fosse baixo, foi o suficiente para que todas ouvissem. Rapunzel mal podia acreditar no que ouvia, e Xiao Qing e Xiao Bai trocaram olhares surpresos. Elas conviviam há tempo suficiente para conhecer a história dos pais de Elsa e Ana. Após o naufrágio na tempestade, todos acreditavam que eles haviam morrido, mas Elsa e Al insistiam que eles poderiam estar vivos. As outras achavam que isso era apenas um refúgio emocional para não aceitar a realidade cruel, mas vendo a reação de Ana, perceberam que talvez estivessem erradas. Ana, o que você descobriu? Após Ana se acalmar um pouco, Xiao Bai perguntou com uma voz suave, temendo que ela chorasse novamente. Ana não respondeu de imediato. Olhou para Xiao Qing, que estava visivelmente preocupada, saiu rapidamente do abraço dela com um resmungo e respondeu. Aquele navio é o mesmo em que meu pai e minha mãe partiram, não tenho dúvida alguma. Ana disse com a voz trêmula de emoção, mas já sem o colapso de antes. Elas sempre acreditaram que o rei Agnar não havia morrido. Aquilo não era prova definitiva? Mas eles não tinham ido para o Mar do Sul? Aqui ao norte. Rapunzel questionou. O sorriso de Ana vacilou. Ela começou a duvidar se tivera uma alucinação. Não importa agora. Sendo ou não, vamos dar uma olhada primeiro. Vendo o humor de Ana cair novamente, Xiao Qing sugeriu prontamente. Embora não soubesse lidar com a teimosia de Ana, não podia abandoná-la. Agora. Ana esfregou as mãos nervosa, sem coragem de encarar a verdade. Claro, você não quer saber o que realmente aconteceu? Rapunzel segurou a mão dela e disse. Claro que quero, mas... Mas o quê? Está com medo, sua covarde? Vendo a hesitação de Ana, Xiao Qing usou a psicologia reversa. Quem é covarde? Não pense que pode falar o que quiser só porque me deixou abraçar você. Ana, não tenho medo de nada, vamos. Irritada, Ana puxou Rapunzel em direção à praia. Você não perde uma chance de provocar essa garota. Xiao Bai aproximou-se de Xiao Qing, sorrindo. Finalmente tem uma irmã mais nova. O que tem de errado em implicar um pouco? Xiao Qing ergueu o queixo com orgulho. É mesmo? Eu agi assim com você no passado? Claro que não. Haha. Ao ver Xiao Bai rindo, Xiao Qing percebeu que caíra em uma armadilha e tentou rebater. Tudo bem, vamos descer. As 2 garotas já estão longe. Com as palavras de Xiao Bai, Xiao Qing parou de insistir e correu com ela para alcançar Ana e Rapunzel. Sim, é este mesmo, eu não me enganei. Este é o navio do papai. Diante dos destroços, Ana afirmou categoricamente para o grupo. Mas por que estaria aqui? Rapunzel ainda não entendia.
Não vamos entender se ficarmos paradas, vamos subir e ver. Xiao Qing interrompeu e liderou o caminho para dentro do navio. Ana sentiu com determinação e a seguiu com Rapunzel e Xiao Bai logo atrás. Capítulo 340. Este é, com toda certeza, o navio do papai. Ao subir a bordo, viram em uma parede um mapa de navegação de Arendelle até a Floresta do Norte, além de símbolos reais. Não havia erro, era o navio da expedição. Mas a pergunta permanecia: por que o rei Agnar mentira para todos dizendo que iria para o sul, quando na verdade veio para o norte? Avançando para o interior, viram apenas destruição. Nada estava intacto. A madeira do casco, após anos submersa, parecia prestes a desmoronar. Mas nada disso era o mais importante. Rapunzel, preocupada com Ana, foi a primeira a segui-la. Ia dizer algo, mas viu uma lágrima escorrer pelo rosto de Ana, que encarava fixamente o que havia atrás de uma porta, como se algo chocante tivesse acontecido. Rapunzel olhou também. Aquilo era algo grandioso para Ana. Se Elsa estivesse ali, também ficaria abalada. Atrás delas, Xiao Bai e Xiao Qing, com sua visão aguçada, já haviam visto a cena antes mesmo de se aproximarem e suspiraram. Por sugestão de Xiao Bai, não foram consolar Ana de imediato. Em vez disso, começaram a procurar informações úteis entre os destroços. Revelar a verdade seria o maior consolo para Ana. Mistérios resolvidos trazem paz. Apesar do estado do navio, sempre há algo que sobrevive ao tempo por sorte. O silêncio era absoluto. Ana não gritava ou chorava como uma criança. Estava estranhamente calma. Rapunzel, ao ver que ela instintivamente ia cruzar os braços, um sinal de colapso emocional, abraçou seus ombros. Ana apenas encostou a cabeça no ombro de Rapunzel, deixando as lágrimas caírem. Pela primeira vez, Rapunzel via aquela fonte de alegria constante chorar de verdade. À frente, no centro do quarto, havia uma escultura de gelo com duas figuras familiares. Embora nunca os tivessem visto pessoalmente, Al já havia usado magia na floresta para projetar memórias passadas através da água. Mesmo que a escultura mostrasse figuras adultas, qualquer um reconheceria o rei Agnar e a rainha Iduna. Diferente da estátua na floresta que mostrava a menina salvando o menino, esta escultura no centro do quarto representava o casal cercado por ondas de gelo, como se o navio estivesse sendo engolido no exato momento anterior à tragédia. Essa imagem atingiu o coração de Ana em cheio. Até então, elas viviam com a esperança alimentada pelas sensações de Al e Elsa, o que as impedia de viver apenas no luto. Mas e se tudo fosse uma ilusão? E se tivessem enganado a si mesmas? Rapunzel entendia o que Ana estava sentindo, mas não conseguia traduzir em palavras, pois não viverá aquela dor específica. Perder os pais já é terrível, mas ter a esperança de que eles vivem despedaçada pela realidade é um golpe avassalador. Xiao Qing e Xiao Bai compreendiam essa dor profundamente e focaram em encontrar algo que desse um desfecho digno àquela tragédia. O silêncio durou muito tempo. O ombro de Rapunzel estava encharcado, mas Ana finalmente se impertigou, olhando fixamente para cada detalhe de Agnar e Iduna. Ela queria gravar aquilo para sempre. Vamos seguir. Foram as primeiras palavras de Ana, ditas com uma calma que chegava a doer no peito de quem ouvia. Achei. Tem um compartimento secreto aqui. Com o chamado de Xiao Qing, Xiao Bai correu até ela. Os olhos de Ana ganharam um brilho sutil e ela caminhou até lá passo a passo, sob o olhar atento de Rapunzel. Bum! Diferente da versão original, onde Ana sabia como abrir o compartimento, Xiao Qing usou força bruta controlada para arrombar o esconderijo. O que o rei e a rainha teriam escondido ali com tanto cuidado? Capítulo 341. Isto é um compartimento secreto à prova d'água. Ana aproximou-se de Xiao Qing, observando o compartimento já aberto e o rolo de pergaminho que repousava silenciosamente ali dentro. Ela falou em voz baixa com um olhar complexo ao observar o rolo. Aquilo provavelmente continha a verdade sobre tudo, mas ela hesitou. E se a realidade fosse mais cruel do que ela imaginava? O coração de Ana estava em agonia. Ela sentia medo e não queria enfrentar o que viria a seguir. Xiao Qing recuou para o lado, sabendo que aquele momento era de extrema importância para Ana. Por isso não fez brincadeiras como de costume. Irmã Elsa, irmão Al. Ana virou levemente a cabeça, olhando na direção de onde vieram. O que eles estariam enfrentando naquele momento? Passariam pela mesma angústia? Ela voltou a olhar para o pergaminho, fixando os olhos nele. Seu corpo tremia levemente. Ela sabia que ao contar aquelas notícias para Elsa e Al, eles também sofreriam, mas ela precisava se estabilizar primeiro para poder consolá-los depois. Está decidido. Meus pais se foram, e eu não posso ser um fardo. Ana, seja forte. Ela respirou fundo, e sob o olhar das outras 3 mulheres, estendeu a mão para o pergaminho no compartimento secreto. Não havia tremor nem medo. Ela estava pronta para encarar tudo. Seus olhos demonstravam apenas determinação. Ela conseguia. Ela certamente conseguiria. Ei! Rapunzel fez menção de intervir, mas Xiao Bai assegurou, balançando a cabeça negativamente, restando a jovem apenas observar em silêncio. Após um suspiro, Ana pegou o pergaminho, fechou os olhos, respirou fundo mais uma vez e lentamente abriu a pele de carneiro. Ao abrir os olhos para verificar o conteúdo, ela arregalou os olhos em choque. Aqui é Atotalan. Ao chegar na ilha central, Elsa desceu de seu cavalo, o espírito da água, observando a pequena ilha que lembrava o estilo da era glacial. Ela perguntou surpresa. Provavelmente sim. Al também desceu do cavalo e ambos os espíritos da água fundiram-se novamente ao mar, observando a situação. Embora o filme não tivesse muitas cenas de Atotalan, Al podia sentir claramente uma poderosa fonte de magia nas profundezas daquele lugar. Justo quando Elsa ia falar, o canto surgiu novamente. Novamente? Então era isso mesmo. Enquanto Al refletia, não notou que os olhos de Elsa começaram a ganhar um tom branco como das geleiras. Quando ela começou a correr e sua voz passou a se harmonizar com aquele som misterioso, ele percebeu que algo estava errado. Maldição, neste lugar nenhuma magia funciona além da magia de gelo. Desde que entraram naquela área marítima, Al ainda conseguia usar sua própria energia, mas naquela ilha, nada além de gelo funcionava. Ele sorriu com autodepreciação, percebendo que ainda não era forte o suficiente para superar tal restrição. Sem escolha, ele seguiu Elsa de perto, mantendo a cautela caso a trama sofresse alterações.
Elsa, Elsa, Al tentava chamá-la enquanto corria. Alcançá-la deveria ser fácil, mas por algum motivo, a velocidade dela aumentava constantemente. Ela encontrou a entrada de Atotalan, uma caverna de gelo discreta, e deslizou diretamente usando magia. Al seguiu logo atrás, consolando-se ao notar que a trama ainda seguia um rumo familiar. No entanto, ao terminar o deslize, Al percebeu que Elsa havia desaparecido. Não conseguia vê-la nem ouvir sua voz. Seria uma ilusão? Ele verificou e constatou que não era o caso. O canto ressoou novamente em seus ouvidos, mas desta vez, um feixe de luz passou rapidamente por dentro da parede de gelo ao seu lado. Seria uma guia, uma armadilha ou um acidente? Muitos pensamentos passaram pela mente de Al, mas como a trama estava diferente, ele não teve escolha a não ser seguir a luz. Perseguindo o feixe na parede, Al destruiu vários obstáculos com magia de gelo e congelou lagos internos, mas não encontrou rastro de ninguém. Por fim, a luz o levou até um suntuoso portão de gelo e desapareceu. Independentemente do que houvesse lá dentro, Al decidiu entrar. Assim que se aproximou, o portão se abriu automaticamente, como se desse as boas-vindas. Lá dentro estava tudo escuro, exceto por um detalhe. Capítulo 342. Havia um trono de gelo no centro, emanando um brilho radiante que se destacava na escuridão. Al sentiu um leve desconforto ao notar que, exceto pelo material, o trono era uma cópia exata do trono do salão principal do Castelo Real. Ele não pôde deixar de reclamar internamente sobre a falta de criatividade do design. Contudo, o tempo era escasso e ele não sabia onde Elsa estava ou se corria perigo. Ele sabia que a voz o trouxera ali por um motivo e que aquele lugar conteria a solução para encontrar Elsa. Ele entrou no espaço e o portão se fechou sem aviso atrás dele. Al ficou alerta imediatamente. Embora houvesse a luz fraca do trono, o ambiente escuro era perigoso. Felizmente, a escuridão durou apenas um instante. O local iluminou-se novamente e Al percebeu uma figura projetada ao redor. Era a Rainha Iduna, sua mãe adotiva. A projeção parecia olhar para ele, mas ao mesmo tempo para o vazio, o que era estranho. Al começou a questionar porque o layout ali era tão parecido com o que Elsa enfrentaria, apenas substituindo o círculo mágico pelo trono. Seria um andar superior ou inferior? Além disso, se o seu eu do futuro já os havia salvado, por que existiria aquela projeção que parecia uma mensagem de despedida? Ele sentiu-se confuso, mas confiante de que seu eu futuro não falharia. É o pequeno Al? Ou a pequena Elsa? Todas as dúvidas foram deixadas de lado quando a projeção de Iduna começou a falar. Ela sabia que eles veriam. Ela disse que independentemente de quem fosse ou de quanto tempo tivesse passado, ela finalmente os esperava. Explicou que qualquer um que pudesse ouvir seu chamado, fosse Elsa, Al ou seus descendentes, teria uma conexão com ela. Ela então revelou algo impactante. Eles não haviam morrido. Al sentiu um aperto no coração. Aquilo seria suficiente para dar uma resposta a Elsa e Anna. Mal sabia ele que Anna já acreditava ter descoberto a verdade. A projeção continuou explicando que eles não podiam retornar no momento, pois passavam por algo difícil de compreender. Ela pediu desculpas aos filhos e disse que voltariam assim que tudo terminasse. Por fim, indicou que deixou ali o que eles deveriam herdar. A imagem desapareceu e Al ficou surpreso. Porque os mistérios pareciam aumentar em vez de diminuir. O que os estaria prendendo? Seria possível que até seu eu futuro estivesse preso naquela situação? Ele olhou para o teto, como se tentasse encarar uma entidade poderosa. Ele teria subestimado a situação? Al balançou a cabeça, decidindo focar em encontrar Elsa. Após a imagem sumir, todas as luzes se apagaram novamente, exceto pelo trono, que revelou seu verdadeiro brilho. Capítulo 343. O trono era tão radiante que uma pessoa comum poderia perder a consciência, mas Al não era comum. Ele sentiu que aquele lugar estava reservado para ele e que sentar-se ali seria a única forma de encontrar Elsa. Ele caminhou e sentou-se lentamente. Um som nítido ecoou e Al sentiu alegria, mas imediatamente saltou da posição, pois o gelo sob seus pés começou a rachar e desabar. Sua alegria vinha do fato de que as restrições sobre sua magia haviam desaparecido. Ele recuperou seu poder original e sentiu que dominava os 5 elementos de forma ainda mais profunda. Seria uma herança ou um reconhecimento? Al utilizou as asas elementais para flutuar no ar. Esse item recém-adquirido continha o poder dos 5 elementos e só poderia pertencer ao mestre dos espíritos. Ele percebeu que aquilo fora um ritual de transferência de poder. Os blocos de gelo que caíram não atingiram o fundo, mas desapareceram, revelando um enorme espaço abaixo com um layout idêntico ao anterior, exceto pelo círculo mágico dos 5 espíritos no centro. O símbolo do espírito do gelo agora estava completo, indicando que Elsa havia despertado sua forma elemental. Al sentiu que poderia convocar aquele círculo mágico com um simples gesto. Ele estendeu a mão direita e o símbolo no chão brilhou intensamente, desprendeu-se e voou em direção ao seu pulso, encolhendo-se até desaparecer sem deixar marcas. Não era uma habilidade do sistema, mas um poder nativo daquele mundo que ele agora compreendia perfeitamente. Ele olhou para cima, onde o trono estivera, e pensou na expressão de expectativa da rainha Iduna na projeção. A senhora ainda gosta de me provocar. Al balançou a cabeça, comentando sobre a travessura da rainha. Ele partiu com leveza, sentindo que o calor dos laços familiares era algo reconfortante. Capítulo 344. Rápido, temos que chegar à represa. O que o irmão Al disse certamente está correto. De pé sobre a palma da mão do espírito da terra, Anna dizia isso. Ela parecia muito mais madura do que antes. Rapunzel estava ao seu lado, dividida entre alegria e preocupação. Minutos antes, Anna havia aberto o pergaminho que continha a suposta verdade, mas ele parecia vazio. No entanto, havia uma pequena nota no canto inferior dizendo que apenas o herdeiro da magia de gelo poderia abri-lo. Era a caligrafia de sua mãe. Anna ficou pensativa enquanto Rapunzel observava curiosa e as outras 2 mulheres permaneciam atrás em silêncio. Ao guardar o pergaminho, os olhos de Anna brilharam com determinação. Talvez seus pais realmente estivessem bem. Assim como o instinto de Elsa e Al, ela sentia que eles não haviam morrido. Ela limpou as lágrimas e levantou-se, decidida a seguir para o local indicado por Al, acreditando que ele precisava de ajuda. Anna? Rapunzel estava preocupada. Está tudo bem, vamos logo para onde o irmão Al disse. Anna sorriu para Rapunzel. Anna parecia diferente.
Xiao Bai e Xiao Qing também ficaram surpresas com a mudança súbita, mas entenderam a situação. Xiao Bai percebeu que a inocência de Ana estava dando lugar a uma força que lembrava a Elsa. Era uma transformação espiritual. Elas deixaram o navio naufragado e encontraram um espírito da Terra Menor, que as levou em direção à represa. Enquanto isso, em um acampamento, Helena e Matias discutiam os acontecimentos. Um homem do povo do norte entrou correndo, gritando que o espírito da Terra estava indo em direção à represa. Ambos ficaram alarmados, pois Al já havia subjugado os espíritos anteriormente. Temendo que algo perigoso estivesse acontecendo, Matias reuniu os guardas de Arendelle para impedir qualquer desastre, já que a represa era um símbolo de paz e uma barreira vital. Ele estava determinado a proteger aquele lugar por Arendelle. Capítulo 345. Ana observava a represa aproximar-se. Embora não soubesse por que Al pedirá para irem ali, ela confiava plenamente nele. Xiao Qing notou a aproximação das tropas do povo do norte e de Arendelle, lideradas por Helena e Matias. Xiao Bai pediu ao espírito da terra que parasse, e o gigante obedeceu prontamente, sabendo que aquelas mulheres estavam ligadas a um ser muito mais poderoso. As outras mulheres olharam para Xiao Bai sem entender. Xiao Qing compreendeu imediatamente que Xiao Bai queria evitar o pânico geral. Ana e Rapunzel reconheceram os líderes. Lá embaixo, um homem do povo do norte avisou Helena que a princesa e as outras estavam sob a mão do gigante. Matias forçou a vista para confirmar e sentiu alívio ao ver que eram as companheiras de Al. Ele não entendia, porém, por que elas estavam levando o espírito da terra para a represa. Ana decidiu descer para dar explicações. O gigante ajoelhou-se e colocou a mão no chão para que elas descessem. Quando Matias ia perguntar o que pretendiam fazer, um feixe de luz azul cruzou o céu e atingiu o centro da área, levantando uma grande onda. Todos se protegeram da ventania, exceto Xiao Bai e Xiao Qing, que sentiram uma crise iminente. Quando a poeira baixou, uma escultura de gelo surgiu diante de todos, deixando Ana, Matias e Helena em estado de choque. Capítulo 346. Elsa, na caverna de gelo vazia, Al chamava continuamente, sem saber qual era a situação real. Se tudo estivesse seguindo o filme original, estaria tudo bem, pois não haveria perigo real, mas o medo de Al era que a trama sofresse novas alterações. Por isso, após deixar o local anterior, ele encontrou imediatamente outro caminho. Era uma rota que ainda retinha resíduos da magia de Elsa. Ele avançava buscando por ela, mantendo a vigilância sobre os arredores. O que é este lugar? Subitamente, ao atravessar mais uma abertura, ele chegou a um novo setor. Diferente de antes, aqui havia pessoas, ou melhor, não eram pessoas reais. Eram projeções do passado construídas por magia. Ali estava a verdade de anos atrás, algumas memórias recentes de Elsa e até fragmentos da memória de Al com as mulheres que amava. Interessante. Al estalou a língua, sentindo uma ponta de inveja dessa habilidade de formar ilusões tão reais sem sequer precisar vasculhar profundamente o íntimo de alguém. Ilusões mágicas comuns costumam ser etéreas, mas estas possuíam um impacto visual sólido. Infelizmente, nada ali podia ser levado consigo. Al examinou o ambiente e finalmente encontrou uma pequena passagem. Excelente, pelo menos até agora a trama original estava sendo mantida. Al seguiu adiante rapidamente, mas, pouco depois, parou de novo. Sem saída, ele parou para refletir, resgatando as memórias do enredo. Às vezes ele agradecia por sua memória poderosa. Mesmo após 70 anos, incluindo 50 em Hotel Transilvânia, os detalhes estavam um pouco nublados, mas a estrutura geral permanecia firme. Sendo assim, Al teve uma ideia. Ele ainda não havia testado muito bem sua nova habilidade, asas elementais. Com um comando mental, um par de asas azul glaciais materializou-se em suas costas. Esta era uma das formas das asas elementais. Antes ele só usará as asas do vento, mas agora eram as asas do gelo. Visualmente havia uma grande diferença. Enquanto as do vento pareciam quase uma névoa, estas eram bem definidas e sólidas. Sem perder tempo, Al mergulhou em direção ao fundo. Pá! Ele atingiu o solo rapidamente e, como esperado, Elsa estava lá. Al a reconheceu imediatamente sob o traje elemental. Embora ela estivesse congelada com a palma da mão voltada para o céu, ficava claro que, como no filme, ela já enviará o sinal para Ana e as outras. Ao pousar suavemente, uma energia bizarra percorreu o chão na velocidade da luz, carregando um frio extremo que parecia capaz de transformar qualquer um em estátua de gelo ao menor descuido. Al já sacava o talismã do dragão, pronto para resistir enquanto esperava que Ana resolvesse o problema histórico. Entretanto, algo inesperado aconteceu. O selo dos 5 elementos, que estava silencioso em seu pulso direito, manifestou-se subitamente emitindo um brilho fraco. A luz incidiu sobre os arredores, formando uma barreira invisível que barrou completamente o frio extremo. Parece que ganhei um tesouro sem querer. Al olhou para o pulso, onde o selo já desvanecia novamente. Tudo voltou ao normal. Se Al não tivesse visto com os próprios olhos, dificilmente notaria a existência do selo, pois ele não emanava presença alguma, mesmo para o próprio Al. Sem alternativas, ele decidiu ignorar por hora. Se o sistema não dera nenhum alerta, não deveria ser um problema. Pensando bem, se a história mudou, a Ana pode não ter entendido o sinal da Elsa. Bom, é nessas horas que eu entro em cena. Al sorriu levemente e ergueu a mão para o alto. Uma rajada de magia disparou em direção aos céus em busca de seu alvo. Assim, tudo deveria ficar bem. Ele olhou para Elsa congelada, sentindo-se impotente. Neste mundo, além das chamadas maldições dos protagonistas, pouca coisa o deixava de mãos atadas. Ele poderia libertá-la facilmente em circunstâncias normais, mas agora havia uma força mística impedindo a interferência direta, o que era irritante. Mas não havia o que fazer. No momento ele ainda não era forte o suficiente. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir os novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá.